boa noite a todos. A gente inicia a aula de hoje da atenção plena com uma prática. Eu vou pedir para que vocês se posicionem sentados, os pés apoiados ou cruzados. Fechem os olhos aonde vocês estiverem, mantenham o topo da cabeça para cima. E só entrem em contato como vocês estão agora. Percebam aí a sua respiração. Percebam o local que vocês escolheram sentar, como está. Perceba o seu corpo. Se você está cansado ou descansado. Perceba a temperatura da onde você está. Perceba os sons e ruídos ao seu redor. Perceba que eles são vários. Perceba os mais próximos e os mais distantes. Observe. Volte ao fluxo da sua respiração. Vá observando que você tirou esse momento para se perceber e essa aula para se desenvolver, para se tornar uma pessoa melhor do que você é hoje. Como é você diante disso, de ter um momento seu para se desenvolver? Você sente gratidão por você mesmo? Você se sente feliz por você estar traçando esse caminho consciente? Como você sente essa emoção no seu corpo? Perceba. Muito bom. Comece agora a perceber de olhos fechados ainda o lugar onde você está. Se ele é claro, escuro. Sinta. Faça respirações profundas e traga uma intenção para essa aula que você vai escutar. Qual o seu propósito aqui? Vá abrindo os olhos lentamente. Muito bom. Então vamos lá, vamos começar falando de uma coisa que virou uma paixão minha, porque mudou a minha vida, me fez tão bem. E eu quis estudar a fundo e fui fundo e acho que estou raso ainda perto de tudo que eu vou estudar sobre isso, porque nós estamos ainda muito raso perto do que temos a descobrir sobre a nossa mente e sobre o nosso cérebro. Então, eu sou Juliana Romantini, sou treinadora de formação, treinadora do corpo físico e
Há um tempo atrás, eu era gerente de uma academia, uma das melhores academias do Brasil, a Companhia Atlética. Fui gerente lá por 16 anos. Em um determinado momento, eu, além disso, acumulava funções de profissão, e eu tinha uma ansiedade muito grande em dar conta de fazer tudo o que eu gostaria de fazer. E muita energia acumulada, muita vontade de ajudar muitas pessoas. Então, eu, naquela época, tinha muitos alunos de personal, né? Então, eram horas e horas de trabalho. E aí o Léo nasceu, meu filho mais velho, que hoje tem 10 anos, e em decorrência, lógico, da maternidade, da vontade de continuar dando conta de tudo, eu comecei a desenvolver ainda mais ansiedade, né? E essa ansiedade foi tomando conta de mim e eu, de verdade, não tinha grandes questões com a minha saúde. Muito pelo contrário, me alimentava muito bem, fazia atividade física. Porém, em algum momento, eu comecei a perceber que me faltava o ar, que eu sentia palpitações no peito. E eu comecei a desenvolver uma síndrome do pânico e comecei a me afundar nessa questão porque eu não me conformava de não ter saúde plena, né? Já que eu dava conta aí de fazer tudo direitinho, enfim. Então, a partir disso, eu comecei a observar que pontos da saúde aquele treinamento do físico, aquela alimentação não abarcavam. Por quê? Porque quando a gente vai... hoje a gente já está abrindo a visão, mas na medicina tradicional, os médicos têm muito a visão do corpo físico em si, em tratar aquela questão física. Então, seja lá uma gastrite, seja uma dor crônica de joelho, seja lá qual doença for, né? A medicina tradicional olha aquilo muito pontualmente. Então, eu acreditava e tinha muito essa visão, por estar estudando na área da saúde, muito ligada aí à medicina tradicional, eu estava muito ligada a essas questões que observam a quebra de saúde desta forma, né? Como algo pontual a se tratar e ponto. Só que aí eu comecei a conhecer a saúde integral, uma visão que vem sendo transformada no mundo, né? E esse foi o grande lance. Porque hoje, por exemplo, na Organização Mundial da Saúde, a gente vê já uma mudança de olhar para a saúde. Então, quando a gente vê a descrição de saúde, que antes era ausência de doença, ponto, era olhar para um exame e se você não tivesse nada desregulado lá no exame, você era saudável, hoje já não. Hoje a gente já classifica a saúde como um bem-estar físico, mental e social, né? E eu acho que nessa questão do social e da relação comigo e com o outro, que viraram várias chaves para mim quando eu conheci o Mindfulness, né? Antes mesmo desse processo ter uma quebra, né, que eu estava com essa ansiedade muito exacerbada, mesmo antes disso, eu já comecei a observar o que tinha de tão interessante sendo descoberto na neurociência. A neurociência é uma ciência que ela é muito nova, perto de outras ciências, né? As questões do cérebro têm sido descobertas de 20, 30 anos para cá, deram saltos quânticos de melhora, né? Então, a gente teve muitas informações que antes a gente não tinha. Inclusive, eu vou trazer umas para vocês hoje, que são muito recentes. Então, quando eu comecei a ampliar a minha visão de saúde integral, o mundo se abriu.
Olá, pessoal, me desculpem, caiu, tô aqui. E aí, quando eu fui ampliando a visão, tá tudo certo aí, né? Quando eu fui ampliando a minha visão de atenção plena, de saúde integral, a atenção plena foi o grande lance que trouxe para mim a chave que para mim era o mais difícil, que era a mudança de pensamento. Quando eu comecei com a ansiedade, os pensamentos recorrentes, a aceleração mental, eu simplesmente não conseguia lidar com aquilo. Eu não conseguia brecar minha mente. Eu não conseguia mexer com pensamentos que eram perturbadores. Eu tinha lances de pensamentos de medo, como, por exemplo, o de morrer, porque meu coração acelerava. E isso tudo em decorrência do meu sistema nervoso que estava muito ativado e o meu cérebro que estava adrenadíssimo. Então, o meu corpo estava entrando em colapso, né? E tudo isso era algo muito sutil. Eu percebia, mas as pessoas que estavam ao meu redor não. E esse é um grande lance hoje que eu percebo das pessoas que têm ansiedade. É uma sensação a ansiedade, né? A ansiedade exacerbada, ela te provoca sensações que ninguém percebe. Muitas vezes nós mesmos não percebemos quando essa sensação começa, mas percebemos quando ela já está numa fase que está difícil de controlar essa sensação. E eu comecei a estudar a fundo a técnica que teve um grande boom nos últimos 10 anos, conhecida como mindfulness, ou traduzida no Brasil como atenção plena ou consciência plena, tá? Que é o ato de você viver o momento presente, mas não só isso. Dois grandes estudiosos no assunto, que inclusive mergulharam aí na neurociência, comprovando cientificamente o que o budismo, né, os budistas já diziam, o que os monges, os yogins já falavam de mindfulness. Há quantos? Mindfulness não é novo, aliás, é muito, muito antigo. Por quê? Porque ele traz uma ancestralidade dos yogins, por exemplo, que a gente nem tem registros de início, de tão antigo que é mesmo. Então, essas práticas, elas vêm passando de geração para geração, de mestres para os seus discípulos, porém, há muito pouco tempo, Alan Wallace e Jon Kabat-Zinn é o grande nome que sistematizou, foi lá, mediu, testou, comprovou para o mundo que precisa de ciência, embora a gente saiba que a ciência só comprova o que já existe, ele comprovou o que é a atenção plena e essa prática tão poderosa, tá? Então, cada um deles tem o seu jeitinho de dizer o que é a atenção plena. E aí eu vou ler para vocês as duas traduções, né? Que cada um fala a seu modo, para que vocês comecem a compreender um pouco mais sobre a descrição dessa prática, tá? Então, o Alan Wallace, por exemplo, ele fala para a gente que é uma presença mental constante. Presença mental constante. Uma atenção a qualquer coisa que esteja surgindo no campo da nossa experiência, uma atenção minuciosa, mas sem julgamento. Apenas estando presente com qualquer coisa que esteja acontecendo aqui e agora e qualquer que seja essa situação, tá? Então, o Alan Wallace, ele traduz desta forma. Já o Jon Kabat-Zinn diz estar atento intencionalmente. E essa é uma palavra importante, eu uso muito nas minhas aulas, uso sempre. A intenção, ela está no momento presente. Né? Então, quando eu coloco a intenção para algo, eu já estou vivendo agora, eu estou atento. Então, é estar atento intencionalmente no presente, com aceitação ao que vier de forma curiosa e promovendo a autorregulação.
né? Então, a curiosidade é outro ponto muito importante que a gente vai trabalhar nessas aulas, nessas práticas, tá? A curiosidade sobre si mesmo e sobre este momento. Então, sempre que a gente estiver fazendo práticas de mindfulness, a gente vai ter um olhar da criança, o olhar de quem está olhando pela primeira vez porque é curioso. E sempre é a primeira vez. Isso que é o mais bacana da atenção plena. Você percebe que por mais que você olhe o pôr do sol, que acontece todos os dias, cada dia é um, e eu posso pegar essa essência desse dia ser diferente. Vocês podem fazer inúmeros cursos, nenhum vai ser igual ao outro, vão ser sempre experiências diferentes, e o mais interessante é que a gente faça, a gente aprenda a olhar a vida de forma intencional, atenta, porém sem julgar, e a gente vai falar mais para frente disso, sem julgamento e de forma curiosa. E isso promove o nosso grande superpoder, que eu também amo falar em aula, gosto de terminar as minhas meditações com isso, que é a autorregulação. O que é autorregulação? Eu vou explicar de forma bem simples. Imagina que você tem um elástico na mão. E esse elástico, você começa a estressar, né? Aquele dia que você está fazendo tudo ao mesmo tempo, não parou para comer, 20 pessoas te ligando, você precisa entregar um projeto, e aquilo começa a estressar. Alguém falou ríspido com você, você se irritou, e aquilo, né, tá. Autorregulação é quando você faz uma prática, ou um pensamento, ou vocês vão entender que a atenção plena não precisa de uma prática formal, mas pode ser informal, e aí você, com a intenção, no olhar curioso, de não julgar, você começa a promover a autorregulação da sua saúde, do seu estado emocional também. Tudo que é exacerbado, que está, né, estressado, que está limítrofe, eu trago para o centro na autorregulação, né? Então, aquela raiva que está demais, como que eu autorregulo? Aquela felicidade que já passou de felicidade, virou até um fora de mim, como que eu regulo isso? E sem julgamento, não é porque é felicidade demais, né? Não é porque é tristeza demais, não, é como eu acho o meu eixo, né? Como eu acho o meu centro. E a autorregulação tem a ver também com a saúde, né? Porque existem níveis aí de estresse, de hormônios, que são promovidos numa dosagem adequada para que o nosso organismo funcione bem. Agora, se eu estou em estados extremos, eu também impacto nessa produção hormonal. E isso acaba impactando na minha saúde e na minha regulação da saúde, tá? Por isso que a prática de atenção plena de forma intencional, sem julgamento, e de forma curiosa sobre mim mesma e sobre esse momento, ela passa a ser um grande remédio. E é aí que veio o grande ponto das pesquisas. Então, hoje, a gente tem vários, inclusive documentários, eu vou colocar lá no grupo para vocês no decorrer dessa semana, que contam pessoas que participaram de guerras. E aonde, se vocês imaginam, quando esses soldados voltam para a vida normal, o quanto aquelas cenas chocantes que eles viveram, muitas vezes as atitudes que eles tiveram que ter, o quanto isso não impactou no mental deles. Essas pessoas que viveram em tempos de guerra, pegaram, que são cenas exacerbadas, né? Que são cenas dramáticas. Então, como regular esse estado nessas pessoas, sendo que depois que elas já tinham saído da guerra, elas ainda ficavam vivendo mentalmente aquelas sensações, aquelas visões, né? Aquilo tudo que estava registrado no cérebro delas como memória. E aí fizeram o que o Jon Kabat-Zinn sistematizou de treinamento para o estresse com mindfulness. E esse treinamento, que dura em torno de 8 semanas, né? Na verdade, ele sistematizou 8 semanas,
mas ele pode durar um pouquinho menos ou pode durar a vida toda. Ele sistematizou, mediu e realmente as áreas do cérebro que eram ativadas vendo as mesmas cenas, né, mostrando fotos, conversando com aqueles soldados depois da prática, era muito menor, tinha muito menos estresse envolvido no cérebro, né? Quando eles olhavam lá quais as áreas, é a área de estresse, é a área de medo, e eu vou explicar já já para vocês como a gente faz para ver isso no nosso cérebro. E eles detectaram que não mais era tão estressante olhar para aquilo ou falar daquilo depois da prática de 8 semanas. Pô, Ju, tá bom, eu posso até ter vivido traumas na minha vida, mas será que eu preciso de uma técnica dessa? Eu não vivi na guerra, eu não vi cenas tão fortes assim, talvez sim, talvez não. Então, na prática, o que os cientistas descobriram para a minha vida? Uma pessoa normal, né, que vive aí o dia a dia. Esse é o grande lance. Eu queria voltar um pouquinho para falar com vocês que existe um grande paradoxo na evolução do ser humano. No decorrer do nosso desenvolvimento, e não estou falando de ser humano, não, vamos voltar um pouquinho, vamos falar no desenvolvimento dos animais. O nosso cérebro, ele é muito parecido com o de muitos outros animais. E algumas áreas que nós desenvolvemos e outros animais não desenvolveram, é a grande responsável por hoje nós podermos desenvolver uma civilização, da gente poder raciocinar logicamente, da gente planejar a nossa vida, né? Então, isso veio de um desenvolvimento do cérebro. Então, nós, como espécies, conseguimos desenvolver esse cérebro para que ele fosse um cérebro que consegue programar algo e ele consegue prever, ou não prever, mas supor o que vai acontecer no futuro para que eu consiga me prevenir de algo que pode me matar. Então, essa área responsável é o córtex frontal, tá? Fica atrás aqui da nossa testa, é uma região na parte da frente do nosso cérebro. E ela é a grande responsável pela nossa evolução. Então, se pegar quanto mais primatas, né, se pegar os chimpanzés, eles já não têm essa área. E quanto mais o ser humano o antigo, pré-histórico, menor. E nós estamos cada vez mais desenvolvendo essa cognição, esse potencial de olhar à frente, né? De prever tudo isso, inclusive baseado talvez no que eu vivi. Então, isso é bárbaro, isso é muito bom. E é por isso que nós estamos vivendo cada vez mais, né? Por quê? Porque a medicina está conseguindo, olha, o que acontece? O câncer aparece por volta de tal idade, por conta de tantos fatores. Então, a gente consegue observar, concluir, medir, programar. Isso é fantástico. Então, esse é um desenvolvimento do nosso cérebro. E por que é um paradoxo? Porque isso também é o que está nos matando. Porque a gente está fazendo isso demais. A gente quer programar muito. A gente quer olhar para frente muito. A gente tem medo de muita coisa que possa acontecer. Então, só para vocês entenderem, uma zebra, eu gosto de contar a história, eu conto sempre, uma zebra, né, tá lá na savana e ela tá lá pastando, tranquilinha, cérebro equilibrado, né, sem estresse e tal. E aí ela vê um predador, um lince. E aí vem vindo um lince, ele vem para cima dela e ela olhou. Tem um sistema de luta e fuga que é acionado, que tem no cérebro da zebra e tem no nosso cérebro também. As pupilas se dilatam, a musculatura dela enche de sangue, o coração dispara e ela começa a correr. Porque ela precisa fugir dali, porque senão ela vai morrer. E aí ela corre e por algum acaso, nesse caso, ela consegue fugir e o lince vai para um outro lado. A gente vê muito essas coisas naqueles canais do Animal Planet,
o lince desiste, tem algumas cenas tristes de quando ele consegue pegar, e digamos que nesse caso ela conseguiu despistar o lince. E aí ela voltou para o pasto para comer. E aí ela voltou, o sistema dela entra em autorregulação. O coração já sossega, as pupilas vão voltando, a respiração vai aumentando, o fluxo, a adrenalina vai caindo e ela come, ela descansa e tudo bem. E se prepara para um próximo lince que venha a vir, talvez em algum outro momento, mas a vida dela rola. E nós? Né? Quando a gente passa por um trauma, não sei vocês, mas eu, por exemplo, fui assaltada dentro da minha própria casa. Então, toda vez que já tinha passado, estava tudo bem, eu estava lá sozinha dentro da minha casa, eu ouvi um mínimo barulho, o que acontecia? Meu coração disparava, a pupila começava a suar. E era o quê? Era o meu sistema límbico, era o meu sistema que estava se preparando para não morrer, para lutar ou fugir. Então, essa é a grande diferença. Essa é a diferença de quem programa, quem tem o córtex frontal, como nós, quem desenvolveu o cérebro. Porque eu, todas as vezes daí por diante, aliás, nem quando eu ouvia barulho. Às vezes eu nem ouvia barulho, mas eu já estava pensando, e se eu sair e tiver alguém lá fora? E se eu for pega de novo? E se o meu filho estivesse aqui dentro dessa casa? E esses pensamentos geram para mim a realidade. Então, essa é a grande questão que uma técnica como a atenção plena regula o nosso sistema. Ah, ok, Ju, você está falando aí de um caso extremo, você foi assaltada dentro de casa, mas eu não. Pois é, você não. Só que nós estamos, por exemplo, em tempos de pandemia. A gente não sabe o que é o dia de amanhã. E esses pensamentos, essas coisas que atentam a nossa, que tentam a nossa paz interior, né? Muitas vezes esse predador é o seu chefe, é um colega de trabalho, que ele vem atentar a sua paz, né? Muitas vezes é o seu próprio filho, que traz uma sombra ali, que vem falar de algo que é muito difícil para ele, você não quer que seu filho sofra. E aí, aquilo fica voltando na sua mente. Por quê? Porque você, com o cérebro desenvolvido, quer criar uma forma de amenizar aquilo. Então, você não para de pensar naquilo para que você não tenha uma, entre aspas, morte futura, né? E entendam morte não só como morte mesmo, mas como morte de um sonho, morte de um emprego, morte de um patamar de vida. São muitos apegos que a gente tem. Então, várias atitudes foram desenvolvidas pelo Mindfulness, né, por Jon Kabat-Zinn e por todos os outros estudiosos que estiveram ao redor dele no nosso tempo, né, porque isso é atual, os caras estão vivos, eles são novos. Então, isso tudo está sendo estudado e desenvolvido para que a gente observe, sem deixar o nosso potencial de continuar desenvolvendo o nosso cérebro e podermos desenvolver cada vez mais as nossas questões cognitivas, podermos também nos acalmar e tranquilizar, porque a vida é o que está acontecendo nesse momento. E a vida pode até ter dor, e isso é inevitável. Existem dores que não tem como você se poupar delas. Mas o sofrimento, que é carregar essa dor dia a dia, você tem sim como poupar. Você tem como trabalhar a prática de atenção plena no momento presente para cada vez mais captar esse momento. Então, esse equilíbrio, hoje, já existe exercícios próprios para a gente desenvolver esse cérebro pronto para esse equilíbrio.
né? E a aula de amanhã é exatamente para falar como eu consigo fazer isso, quais são as metodologias que existem, as diversas formas que eu posso fazer isso, porque não é só sentar e fazer a prática de atenção plena. Existem N formas de eu desenvolver uma prática, inclusive num show de rock, inclusive na hora que você levanta da cama e começa a fazer a sua prática diária, a sua vida diária. Então, desmistificar um pouco também que a prática de atenção plena é aquela meditação formal, ligada à religião. Não, não tem nada a ver com religião. Ela simplesmente observou como algumas religiões, como algumas filosofias de vida, como a do yoga, faziam, como eles viviam a vida, e aí, a partir disso, foram desenvolvendo técnicas, sistematizaram, assim como outras técnicas, como a do exercício físico mesmo, da ciência do movimento. Obviamente, há 200, 300 anos atrás, ninguém fazia agachamento profundo, né? Por quê? Porque a vida, né, as mulheres, por exemplo, já tinham que ficar lá lavando as suas roupas nos rios. Então, isso já era um desenvolver do corpo. E, portanto, nosso estilo de vida levou a gente a ter que fazer lá tantos agachamentos profundos para manter o nosso joelho saudável, o nosso quadril saudável, nossa coluna saudável, porque nós não fazemos mais isso. Sobre o cérebro, é a mesma questão. Nós desenvolvemos aqui, hoje, aqui agora, 2020, um estilo de vida que, se a gente não praticar a atenção plena, vai ser muito difícil a gente não desequilibrar o nosso cérebro. Existem pessoas que fazem práticas de atenção plena sem nem saber que aquilo é um exercício, que aquilo é o que está equilibrando ela da sua própria vida. Mas acontece, né? Essas pessoas fazem. Então, você vê pessoas, por exemplo, que precisam sair para pescar. Que é mais mindfulness que é uma pescaria, né? Você fica lá trabalhando pacientemente, né? O seu estado de esperar aquele peixe. Você não sabe a hora que vai vir o peixe. Você não sabe a hora que ele vai morder. Você não sabe como está naquele dia. Então, existem atividades que são extremamente mindfulness, né? Que não tem um julgamento sobre o peixe. E isso nos ensina muito. A gente vai falar de várias amanhã, para vocês compreenderem o quanto a nossa vida ela pode ser cheia de atenção. A gente só tem que desmistificar, tirar os julgamentos de que meditação é algo para quem quer ficar lento, zen e morar na montanha. Não. Meditação não tem nada a ver com velocidade. Eu mesmo, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que faço várias coisas, que sou acelerada, que gosto de música alta, que gosto de música agitada e medito diariamente e faço a minha prática e me sinto em paz e trabalho a minha amorosidade, porque não tem a ver uma coisa com a outra, é um estado interno. Gosto das minhas músicas calmas, gosto do meu momento calmo, gosto, aquilo me equilibra, sim, mas meditação, estado de atenção, não tem a ver com morar na montanha, muito pelo contrário. Aliás, se você quer mesmo praticar e ser hardcore, viva numa cidade. Porque se você conseguir ter atenção plena, um estado de paz, tranquilidade dentro da cidade, pegando trânsito, então, esse é um grande exercício de vida. Com certeza, quando você chegar lá na montanha, você vai perceber o quanto você praticou e se desenvolveu para estar lá, né? Então, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, muito importante. E assim, o Alan Wallace, ele sistematizou o método em respiração, e respiração é uma grande chave. Por quê? Ela é uma grande âncora. A respiração, ela está conosco desde o primeiro suspiro, a hora que não começou, né, o nosso coraçãozinho a bater fora do corpo da nossa mãe, e a respiração vai conosco até o nosso último suspiro antes da morte. Então, ela é uma grande âncora, né, de atenção plena. Prestar atenção em como eu respiro, porque
a minha respiração tem muita ligação com a minha emoção, já me dá várias chaves. Então, um ponto muito importante do Alan Wallace, quando ele fala da teoria Mindfulness, é a respiração. Não que Jon Kabat-Zinn não fale também, faz parte da metodologia de Jon Kabat-Zinn, mas os dois colocam muito, o Alan Wallace coloca bastante a respiração. Vocês vão perceber que eu vou falar dos dois, vou falar bastante do Jon Kabat-Zinn, mas que não importa quem escolheu, quem escreveu, quem testou, o que importa é a experiência que você vai ter dentro de você com cada uma das técnicas, tá? O fluxo da mente também é algo que a gente vem a perceber e nos traz para o agora. Então, perceber como está o fluxo da minha mente. Se eu estou com muitos pensamentos em que existe uma distância entre um e outro, ou não, tipo um pensamento puxando o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, incessantemente, sem parar. Então, cada dia eu estou de um jeito. E assim, você pode acordar, fazer o seu ritual matinal todos os dias iguais. Pode ser que um dia você esteja um monge tibetano e um dia você esteja um guitarrista de heavy metal, assim. Então, não tem uma lógica constante, linear, quando a gente observa a nossa mente. E isso é bem importante, porque não coloquem expectativa na prática de meditação mindfulness. Não coloquem esse peso. Não ter expectativa nenhuma e observar com curiosidade é o grande lance para que a gente consiga aí melhorar esse nosso estado da mente, tá? Então, às vezes, quando eu entro já com a expectativa de me acalmar, já existe um grande erro aí apontado por nós mesmos, né? Porque a expectativa é esperar algo fora do agora. Então, quer dizer, eu começo a praticar algo já esperando. Então, não espera nada, apenas observe, tá? Uma outra questão é sobre a posição, né? Existe aquela posição formal, né? Com os joelhos cruzados, as mãos apoiadas, o topo da cabeça para cima. E essa, sim, é uma posição que eu sempre vou indicar para vocês, porque é uma posição de atenção plena. Essa posição, ela nos ajuda a não ter tanto sono, e sim ficar atento, né? A posição do meu corpo já diz muito sobre o que a minha mente pensa. Então, por exemplo, se eu ando cabisbaixo, é muito mais provável eu ter pensamentos depressivos, tendenciosos, que voltam para o passado, que vão para os meus problemas, do que se eu caminhar olhando para frente e para o horizonte. Eu trabalho com isso, né? Eu sou treinadora do corpo, faço os treinamentos físicos e faço essa integração da mente com o corpo, porque a gente melhora a mente para ter um corpo saudável, mas a gente melhora o corpo para ter uma mente equilibrada. Então, eles se fundem, é o mesmo sistema. E aí, quando a gente caminha e a gente começa a observar para onde a gente está olhando, a posição da minha cabeça, isso tudo faz uma grande diferença, é uma experiência muito interessante de fazer. Por isso, a gente precisa de uma posição formal, que a gente mostre para o nosso corpo, que a gente tem um código com o nosso corpo, que agora é hora de aquietar e meditar, tá? Então, é para isso que serve essa posição, na visão do mindfulness, tá? Essa visão é para que você tendencie menos a querer dormir, tá? E porque o sono é uma dificuldade, é uma dificultação do estado de meditação, do estado de atenção plena. Porque, às vezes, a gente começa a praticar e a gente entra no estado de, já falei para vocês, autorregulação. E se eu estou muito estressada ou se eu estou com sono, eu começo a autorregular, pode vir o sono. O meu corpo é tão inteligente que, inconscientemente, ele manda uma mensagem de que eu preciso slow down, né? Acalma. E o sono é uma forma de te levar para esse estado de equilíbrio. Então, ele te traz o sono. Mas, muitas vezes, aquela não é a hora de você dormir, é a hora de você praticar. Então, vira uma briga constante, né? Porque você quer estar atento, mas, ao mesmo tempo, você percebe que a sua consciência sai um pouco e volta. É muito
comum acontecer isso numa prática que vocês vão experimentar aqui nessa semana, chamada de body scan. Escaneamento corporal, eu costumo dizer que a gente começa no pé, né? Sobe, chega no joelho, aí de repente, nossa, mas já estou no braço. Ela pulou algum ponto ali. Ela é muito fácil de detectar quando a gente dorme ou quando a gente perde um pouco a consciência. Por quê? Porque a minha consciência está atenta e de repente eu disperso. Porém, o sono é o estado de inconsciência, tá? Então, quando eu durmo, eu mergulho no meu inconsciente. E a atenção plena, o treinamento de meditação, ele quer te lançar para um estado oposto, que é o de hiperconsciência, que é o de prestar atenção intencionalmente. Quando eu estou dormindo, eu não tenho como colocar intenção, eu estou dormindo, né? Então, é muito interessante que o curso A Arte do Sono me leva para um estado de maior profundidade inconsciente. E esse, a arte da atenção plena, me leva para um estado de mais hiperconsciência, né? De desenvolver essa hiperconsciência. E isso é bárbaro. Por quê? Porque eu posso viver mais em hiperconsciência e aí na hora que eu disser agora é hora de dormir, fechar o olho, eu mergulho num estado mais profundo que me equilibra. Não tem como a gente viver em hiperconsciência 24 horas por dia, é impossível. Isso gasta uma energia absurda nossa. E falando de gastar energia, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a prática de atenção plena é também uma forma de regulação de energia. Tudo é energia na nossa vida, tudo, né? Desde essa luz, desde esse celular, esse computador que nos conecta em várias casas, me faz conseguir passar esse conhecimento, algo que foi chave para a minha qualidade de vida, para vocês. Tudo é energia. Até se eu precisar correr daqui até a minha casa, eu vou precisar de energia. Se eu precisar desenvolver uma brincadeira com os meus filhos, é energia, tudo é energia, tá? E essa prática de atenção plena, a prática de autorregulação, ela autorregula um sistema o sistema mais caro da nossa vida, que é o sistema cerebral. Então, nós temos vários sistemas na nossa vida, né? Nós temos o sistema cardíaco, o sistema circulatório, que é muito próximo do sistema circulatório, a gente tem o sistema renal, nós temos vários sistemas acontecendo no nosso corpo. Porém, o mais caro, que gasta muita energia, é o sistema cerebral. É o ato de pensar. E, principalmente, é o nosso cérebro ligado às nossas emoções desreguladas, né? Então, quando eu não percebo a minha emoção, quando eu estresso, quando eu estou com estresse exacerbado, quando eu estimulo esse estresse, e aí eu estresso de novo com outra coisa, quando eu forço a barra no meu organismo, eu começo a esgotar a minha energia. E aí você começa a ficar cansado. Você não tem vontade de mais nada. Quando alguém te chama para fazer alguma coisa, você fica irritado. Quando seu marido fala, pô, irritado. Quando seus filhos... irritado. Você fica irritado com você mesmo porque você não tem vontade de fazer as coisas. Isso pode até gerar uma depressão. Por quê? Porque você gastou energia demais com esse cérebro. E a prática de atenção plena te leva exatamente a você poupar essa energia. Ou melhor, utilizar ela de uma forma muito mais inteligente, sem gastar energia naquilo que não nos interessa mais. Neste momento, não me interessa mais pensar nisso. Nesse momento, eu não vou mais programar o futuro porque eu realmente não tenho controle sobre isso. Volta. Não é hora de fazer isso. Volta. Você teve um momento de planejar, agora você está tomando banho. Tome banho. Você já teve um momento de digerir aquilo que aquela pessoa falou para você, agora coma. E a gente mistura tudo. A gente come pensando no problema, toma banho pensando o que tem que fazer amanhã. E vira uma grande miscelânea, eu não tenho atenção a nada.
E aquilo, essa multitarefas que a gente tenta ampliar cada vez mais na nossa vida, vai fazendo com que a gente gaste absurdamente mais energia, porque eu fico com pensamentos recorrentes em looping, e isso desgasta. Então, a prática de atenção nisso, atenção plena, atua exatamente nisso, em poupar energia, deixar essa energia muito mais linear e me colocar num patamar onde eu me observe e diga: não é inteligente fazer isso agora, volta. Só isso, né? É assertivo e volta. Então, falar desse programa de 8 semanas do Jon Kabat-Zinn é maravilhoso, né? Porque ele desenvolve isso de uma forma leve, né? Ele passa para a gente com uma forma muito bacana. E quando eu fiz esse treinamento, eu acabei percebendo que muitas das coisas para mim já eram automáticas, né? Então, prestar atenção na natureza era muito fácil, prestar atenção em escovar o dente era também fácil. Então, eu comecei a gerar para mim mais e mais exercícios. Foi aí que eu criei o 21 Dias Meditando, que eu vou deixar aqui também no final da semana, vou contar para vocês sobre esse programa. O 21 Dias Avançado, enfim, são vários cursos que a gente vai desenvolvendo que não dão 8 semanas, dão muito mais que 8 semanas. Por quê? Porque são práticas que a gente nunca mais vai deixar de fazer. Por que nunca mais deixar de fazer? Primeiro, porque a ignorância é uma bênção. E a partir do momento que vocês têm essa informação de que para melhorar a qualidade de vida, melhorar o cérebro de vocês precisam praticar, tá mais do que claro que vocês vão precisar buscar isso, né? Seja um curso, seja uma prática. Então, esse é o primeiro ponto. Não dá mais para viver na ignorância e se atolar aí de ansiedade. Precisa praticar. Assim como o obeso não pode mais virar as costas, ele precisa fazer uma atividade física, ele precisa se alimentar melhor. A gente não pode mais viver na ignorância da saúde. Por quê? Porque a gente já tem hoje recursos, tem cursos, tem formas de desenvolver tudo isso. E essa sistematização aí de melhora do nosso cérebro, ela tem pontos de atitudes que a gente consegue melhorar. Então, coisas que vocês comecem a pensar que modificam, que transformam a forma de ver o mundo, de ver o outro, de lidar com o problema planetário. Então, são pequenas chaves, pequenos insights que vão sendo virados na vida de vocês e automaticamente vocês vão tendo atenção. Por quê? Porque vocês, quanto mais a gente praticar, a gente vai perceber que a não atenção parte de um pensamento que nos leva a outro pensamento e a outro pensamento. Existe uma metáfora que é a do macaco, que fica pulando de galho em galho. O pensamento é assim, ele vai fazendo pensamento proximal, né? Então, olha, eu estou aqui, eu estou vendo que vai terminar o meu tempo. Se eu percebo que eu tenho que terminar o meu tempo, eu lembro de timer. Eu lembro que meu forno quebrou. Eu lembro que meu forno quebrou o timer que eu preciso amanhã levar. Mas que o meu filho, eu também tenho que levar no mesmo horário o meu filho na escola, e que eu vou ter que fazer uma coisa ou outra. Entende? Então, isso vai gerando pensamentos proximais. Isso é pular de galho em galho. Então, quando eu faço uma prática de atenção plena, eu percebo que a minha mente começou a pular de galho em galho, muitas vezes na hora errada, e eu retorno. Então, a minha mente não vai lá, não, opa, já volta. Não é hora de pensar que eu tenho que levar meu filho na escola amanhã. Volta, nesse momento. O que você está fazendo? Dando aula aqui para o pessoal. E aí, isso vai melhorando a relação que vocês têm com o mundo e com as pessoas. Porque muitas vezes você está numa reunião improdutiva. Por quê? Porque as pessoas não estão ali. Elas são simplesmente ainda mais na área digital, né? As pessoas nem olham muitas vezes para vocês.
a cabeça está em outro lugar e o corpo está na sua frente. Parece que você está olhando para algo, né? Aqui mesmo, nessa aula, é fácil manter a atenção no que eu estou falando, acompanhar o raciocínio? Então, a vida passa a ser uma prática. Eu estou desenvolvendo um projeto numa empresa e eu tive um depoimento muito interessante na semana passada que dizia: Ju, eu percebi uma melhora ao ouvir a homilia da missa. Eu antes não conseguia fixar no que o padre falava, não conseguia. E após os seus treinamentos, eu já consigo não só ouvir, prestar atenção, mas já trazer raciocínios e sentimentos sobre aquilo que o padre está falando, né? Reprogramar o meu dia após aquilo que ele falou. Então, eu achei isso fantástico. São pequenas coisas que começam a acontecer na nossa vida. Eu vou falar por mim mesma. Às vezes estou conversando com meu marido e eu estou falando e aí ele já embarcou num outro pensamento e você prestou atenção, né, no que eu falei? E ele já pulou no outro galho, né? E tudo bem. Quando a gente começa a perceber que a gente faz isso, a gente só traz a outra pessoa. Então vamos voltar, né? A gente não briga mais, né? Não fala, pô, que saco, eu tô aqui a meia hora falando. Por quê? Porque a gente sabe que a gente também faz isso. Porém, a gente pode ter a escolha de nos melhorarmos e melhorar essa eficiência do nosso cérebro. Então, é sobre isso que a gente veio fazer aqui. E eu vou falar só mais uma coisinha e amanhã eu volto a falar mais detalhes. Amanhã eu vou falar de um tema bem interessante, que é o modo ser e fazer do meu cérebro, mas eu conto amanhã. Esse é um tema muito interessante que eu gosto bastante, porque assim, muitas coisas mudam na nossa vida quando a gente simplesmente entende que a gente pode virar algumas chavinhas rápidas do nosso cérebro, né? E eu queria falar só mais um pouquinho de neurociência. Eu tenho um mentor, né, para o tipo de treinamento que eu dou hoje, que é o Nuno Cobra. Ele foi o treinador do Ayrton Senna. Ele que em 1960 já falava de neuroplasticidade. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas somente em meados do ano 2000 a ciência comprovou que o nosso cérebro se regenera, né? Ele cria, na verdade não é que ele se regenera, ele cria novos neurônios, novos caminhos neurais. E isso é fantástico, porque isso nos proporciona mudar sempre. Então não é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, a gente consegue transformar o que a gente quiser no nosso cérebro, né? Então lá, por que em 1960 ele já falava disso, ele batia nessa tecla? Porque ele chegou a dar aula para um grupo de crianças que na época eram chamadas de débil mentais, né? Hoje são crianças especiais com deficiências cognitivas, enfim. Mas naquela eram os Debin. E ele falou que ele chamava os Debin. E eles fizeram uma avaliação nesses Debinhos, então todos tinham essa questão e ficavam naquelas escolas especiais, tal. E ele resolveu fazer um grande experimento de vida. Ele levou essas crianças todas para uma quadra e ficou por um ano ensinando elas a fazer ordem unida, né? E foi um caos, obviamente, mas depois de tanto repetir, aquelas crianças aprenderam uma nova forma de movimento. E a partir dessa nova forma de movimento, foram feitos, depois de um ano, os exames dessas crianças novamente. E muitas delas tinham saído do quadro de deficientes intelectuais. Então, veja bem, houve um progresso no cérebro daquelas crianças, né? Então, lá no meio do século passado, lá a gente já observava essa grande mudança. Hoje a gente sabe que uma pessoa que passa por um derrame cerebral, ela pode sim, com muito trabalho, desenvolver uma área do cérebro que já estava morta, mas que ela pode sim desenvolver aquela capacidade ou chegar próximo do que era antes com muito trabalho cerebral. E eu acredito que nos próximos anos essa ciência vai ser desenvolvida cada vez mais.
Porém, o que isso tem a ver com nós, réis mortais, que estamos só tentando aprender a melhorar a eficiência do nosso cérebro, diminuir a nossa ansiedade, nos tornarmos mais amorosos? É que vocês também podem mudar. Nós podemos melhorar essa eficiência. Como? Com repetição. Eu queria muito falar para vocês que vocês vão assistir essa aula e que ouvir a minha palavra já faria com que todo o cérebro de vocês se transformasse. Tudo que eu falei agora não serve nada se vocês não praticarem. E praticar não é hoje uma vez, a semana que vem outra. É todo dia. É igual escovar o dente. Então, eu sempre falo que qualquer hábito é como abrir uma trajetória ali, abrir uma fenda na mata, uma trilha. Se eu deixo de fazer, o mato cresce. E aí eu não consigo passar de novo, e aí eu tenho que ir de novo e abrindo. Portanto, acha lá um horarinho na sua agenda, coloca o seu nome e diz: eu vou praticar atenção nesse horário. Porque, gente, já somos em mais de 20% nos Estados... Somos não, né? São mais de 20% dos americanos. Nós não temos essa estatística ainda no Brasil, mas assim, cresce avassaladoramente, ainda bem, o número de praticantes de meditação e de atenção plena. Por quê? Porque a gente sabe que dá efeito. Quem pratica sistematicamente sabe que transforma a vida mesmo, tá bom? Mas não tenham essa ilusão de que vocês vão comprar a atenção na prateleira, que não vai exigir de vocês colocar-se e separar um tempinho para isso, vai. Mas assim, se vocês são pessoas muito atarefadas, separem um tempo muito grande. E é assim que a gente costuma fazer. Quanto mais atarefada é a pessoa, quanto menos tempo ela tem, mais tempo ela tem que praticar. Porque a pessoa que pratica muito, ela tem uma eficiência do tempo. E ela dilata esse tempo. Tá bom? Pessoal, nós vamos fazer uma prática para finalizar a aula de hoje. E aí eu vou deixar aberto para perguntas, tá bom? Eu acho que hoje vai ficar apertado, mas eu juro que amanhã eu volto para responder todas as perguntas e continuar, tá bom? Então, amanhã a aula tem um horário diferente, tá? Ela é um pouco mais cedo, mas eu vou deixar disponível até sexta-feira esses vídeos das aulas para vocês assistirem. E é muito importante que uma vai entrelaçar na outra, que vocês assistam aí todas. Tá bom? Vamos lá? Então, sentem-se em posição de meditação e vamos praticar, porque de nada adianta entender e não praticar. Fechamos os olhos, topo da cabeça para cima. E essa prática agora é uma prática formal. Respiração profunda. Iniciemos a prática de mindfulness, observando como eu estou neste momento. Após a aula de hoje, compreendendo um pouquinho mais o que é atenção plena, conhecendo como estamos evoluindo como seres humanos e se queremos nos colocar a serviço amorosamente e com saúde, queremos também praticar essa saúde mental e física. Perceba a sua respiração, perceba o ar entrando pelas suas narinas neste momento. Sinta mais e mais o caminho que esse ar faz dentro de você. Perceba esse ar passando pela sua garganta,
Perceba esse ar passando por toda a sua boca. Perceba as suas mãos, aonde elas estão apoiadas. Perceba as suas pernas. Perceba o fluxo dos seus pensamentos. Se perceber que algum pensamento te levou para outro lugar que não o aqui, o agora, volte. Esse é o exercício. Você escolheu estar aqui, esteja de corpo, mente, emoção. Apenas esteja. Seja. Para existir, você não precisa fazer nada. Você pode apenas observar você e o mundo lá fora. Vá percebendo a temperatura do local onde você está. Percebendo novamente a sua respiração. E vá voltando lentamente. Abrindo os olhos. Muito bom. Então, por hoje era isso. Amanhã a gente tem uma aula fantástica, amanhã, ou quando vocês assistirem a próxima aula, que vai falar das formas de treinamento, né? A prática formal, a prática da meditação ativa, o que vem sendo desenvolvido de trabalho em relação às diferentes práticas, e eu vou falar do modo ser e modo fazer, que são chavinhas que a gente muda no nosso cérebro. Tá bom? Um beijo grande, eu vou deixar o chat aberto aqui, vou embora, mas quem quiser escrever, tá bom? E também me coloco à disposição aí para quem quiser gravar um áudio, pôr no grupo, se alguém tiver não uma dúvida, mas um depoimento, ou quiser complementar com algo, pode me mandar também, tá bom? Deixo super aberto, quanto mais vocês participarem com a vida de vocês, com os insights que vêm na mente, melhor é, tá? Um beijo grande. Até!